Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a leitura do livro As Cartas de Cristo. Estamos na carta 9. Só para resumir, o vídeo anterior, Jesus estava nos ensinando como nos harmonizar com os demais, como nos colocarmos nos lugares, no lugar dos outros, fazer ao outro o que nós queremos que seja feito a nós mesmos. Isso ele ensinou há 2000 anos, poucas pessoas entenderam, e eu acho que hoje nós estamos mais aptos a entender isso. Quando você fizer uma coisa, o outro se sentir ofendido, e você ficar achando que aquilo que você fez não é nada, que ele devia achar aquilo normal, troca de lugar com ele. Você sempre vai trocar de lugar com a pessoa, para poder entender o sentimento daquela pessoa. Qual foi a visão que ela teve quando você falou tal coisa ou quando você fez tal coisa. Se você começar a fazer isso em tudo que você faz, em todas as vivências, contato com todos os seres, com os animais, com as plantas, com as pessoas, com os objetos, com tudo, aí sim você vai estar conseguindo fazer isso que ele ensinou. Amar o outro como ama a si mesmo. Porque quando a gente se põe no lugar do outro e sente a dor do outro, a gente vê que não é aquilo que você quer para você. E se você não quer para você, para o outro também não serve. Vamos continuar de onde paramos, na carta 9 então, tá bom? Tranquila e serenamente. Não permitirá que outros tirem vantagem de você. Você será capaz de expressar-se com clareza e honestidade, com a devida consideração pelos sentimentos da outra pessoa. Você não terá mais vontade de denegrir o outro nem reduzir a sua autoestima. Ao contrário, você fará todo o possível para salvaguardar o autorrespeito deles, expondo a sua verdade de maneira clara, mas amorosamente. Lembre-se, quando exprimir a sua verdade para o outro, não é de sua incumbência dizer a ele como deveria agir em qualquer circunstância, nem como deveria reagir às suas palavras. Contudo, respeitando os valores universais da perfeita honestidade, de trabalho consciencioso, de boa vontade para com os demais e de cuidado para com os menos favorecidos, uma pessoa tem o direito de pleitear que esses valores prevaleçam sobre todas as outras considerações de convivência dentro de um grupo, empresa da comunidade ou empreendimento nacional. Você tem o legítimo direito de dizer como se sente diante do comportamento de menosprezo de uma pessoa com relação a você. Você deve estar ciente da necessidade de fazê-lo. É provável que a sua cuidadosa honestidade seja necessária para resolver ou esclarecer uma determinada situação para o bem de todos. Expresse sua opinião com gentileza. Diga suavemente ao outro como se sente nas atuais circunstâncias desagradáveis e explique o que ele o fez sentir assim. Não diga, você fez tal coisa e me falou tal coisa, porque o outro sentirá que você o está culpando e isso despertará nele o mecanismo de defesa do ego. A partir daí, o confronto será difícil e desagradável para ambos. Para aproximar-se de pessoas impulsionadas pelo ego, é preciso continuamente falar de maneira tal que elas nunca se sintam ameaçadas. Essa é a arte da comunicação amorosa, e você só pode aprendê-la por erros ou acertos e prática constante. Cada vez que você domina o seu ego, se torna mais fácil o relacionamento com os outros, porque você está alcançando uma compreensão da função do ego em todas as pessoas. Com o passar do tempo e da gradual libertação das garras do impulso egocêntrico, você perceberá cada vez mais que pode escutar os outros com empatia de alma e amor. Se eles se comportam de uma maneira que anteriormente o teria ofendido ou causado dor, agora notará o bem-estar e o riso brotando em você. Então você saberá que a sua alma está em contato direto com a consciência divina, pois seu estado natural é o do riso. O riso é um impulso da consciência que se propaga através dos céus, de um planeta a outro, através da Via Láctea, até os confins do infinito, tão infinito quanto a consciência divina.
O riso começou a existir no momento do Big Bang. O que é o riso? É uma resposta espontânea da consciência diante de uma situação na qual dois acontecimentos, dois incidentes ou duas pessoas, na ordem natural das coisas, não pertencem um ao outro, estão estranhamente em desacordo ou em oposição um contra o outro. É um efeito ondulante experienciado por todos os seres vivos das espécies mais elevadas e que são capazes de certos julgamentos ou percepções. Isso elimina a tensão. O efeito ondulante é sentido sob o diafragma, o qual protege o coração e o sistema nervoso. Como você pode ter percebido, ao examinar a natureza da criação, foi feito todo o possível na evolução do desenho e do crescimento dos corpos vivos, para criar um corpo perfeitamente adaptado e conveniente ao ambiente, a fim de permitir ao ocupante desse corpo sentir-se confortável e feliz e viver sem tensão. A tensão é prejudicial à saúde, e isso é contrário à vontade da consciência divina. Uma espontânea e saudável explosão de riso é primeiro experimentada como uma rápida onda de consciência que passa pela cabeça, iluminando a consciência inteira. Isso é imediatamente seguido pelo efeito ondulante físico do riso, experienciado como um leve bater da respiração sobre o diafragma, para romper qualquer tensão e aliviar qualquer resíduo de amargura. Às vezes o riso provocado, em uma situação muito divertida, se prolonga tanto que a pessoa finalmente se sente exausta, mas também feliz e ao mesmo tempo um pouco triste porque o riso terminou. A maioria das pessoas diz que o riso proporciona a elas uma sensação de bem-estar ainda que tenha passado por uma situação de discórdia um minuto antes. Se uma pessoa pode rir sinceramente vendo o absurdo de uma situação onde antes existia um aborrecimento ou mágoa, as tensões são aliviadas e as relações amistosas se restauram espontaneamente. O riso é um presente do amor para uma criação que está possuída pelos egos e necessitando se libertar deles. À medida que o impulso egocêntrico diminui, gradativamente sua pressão sobre a mente e as emoções, que você descobrirá que o riso brota espontaneamente e traz uma maravilhosa sensação de libertação. O efeito ondulante do riso eleva as frequências vibratórias de sua consciência, porque a energia é liberada onde você mais necessita, no seu coração e no seu diafragma, que é o centro das emoções, e também porque o riso vem diretamente da consciência divina. Portanto, o riso é divino. O riso é uma criança interior. Enquanto você lê essas cartas, medita e seus níveis de frequências vibratórias de consciência se elevam, você descobrirá que os velhos padrões mentais já não estão confortáveis em sua mente. Você buscará formas de expulsá-los de sua consciência. Conforme você vai elevando-se espiritualmente e deseja cada vez mais desfazer-se dos inconvenientes impulsos humanos egocêntricos, os conflitos em suas sensibilidades se tornarão mais penosos e você pedirá por alívio. Perceberá então que, quando se volta para a consciência divina e pede ardentemente por assistência divina, a ajuda vem com certeza. Você se livrará dos pensamentos e reações indesejáveis e descobrirá que o riso se torna cada vez mais espontâneo. Descobrirá também que as tensões são suavizadas e que seus pensamentos se tornam mais leves, que suas relações são mais fáceis, mais cuidadosas, muito mais apreciativas, que você está mais consciente da vida em si e de tudo o que ela tem a oferecer em visão e experiência. Você desfrutará dos prazeres simples da vida, se sentirá menos saturado de desejos, necessitará menos de alimento, menos entretenimento, estará mais feliz com sua própria companhia e afinal começará a se alegrar com sua própria companhia porque a consciência divina estará infundindo sua consciência humana com seu próprio estado exaltado de bem-estar. Pouco a pouco você retornará à sua condição de criança, que vê o mundo com um olhar feliz e curioso. Isso não é senilidade, é um estado de maior consciência e vivacidade, seja qual for a sua idade. Este é o estado do ser que queria expressar quando disse que, a menos que volte a ser como uma criança, você não poderá entrar no reino dos céus. Na realidade, eu disse que, quando você entra no reino dos céus, torna-se uma criança cheia de deslumbramento e alegria. Eu dei ao mundo essas cartas para que aqueles que as leiam
e as absorvam, possam finalmente entrar no reino dos céus e alcançar aquele estado de alegria que vem da pureza, da mente e da inocência. Exercícios espirituais. Se as pessoas dizem a você para fazer exercícios espirituais e imaginar certas condições, esteja certo de que se você seguir essas instruções, apenas ficará enraizado à dimensão material do ego. A imaginação não tem nada a ver com o espírito. A imaginação é um exercício da sua própria consciência humana que você deveria procurar transcender, elevando-se a níveis superiores da consciência espiritual. Estes níveis não são os da imaginação, e sim os da realidade. Os níveis espirituais normais de frequências de vibração da consciência espiritual, as frequências espirituais, são aquelas da consciência espiritual divina, e não são os da imaginação mental terrena. Portanto, tenha cuidado com aquele que a aceita como mestre. Somente a absoluta quietude e o silêncio de sua consciência abrirão a porta para a entrada da consciência divina em sua mente. E isso é o que todo mundo deveria estar buscando. Se você tem sede e necessidade de beber água, por que imaginar que esta é a margem de um lago? Vá até o lago e beba um pouco de água pura e refrescante. Digo novamente, a imaginação não é espiritual, é o exercício de sua vontade no seu nível atual de consciência. O racismo. Para você que chegou à compreensão da verdade referente a quem você é realmente, quero falar sobre a preocupação mundial relativa ao racismo. Saiba que as conversas sobre o racismo surgem unicamente do impulso egocêntrico daquelas pessoas que se sentiram desprezadas e rejeitadas por causa de suas referências raciais. Esses sentimentos estão profundamente enraizados no eu, que não importa a maneira como as circunstâncias mudem e façam as vidas dessas pessoas progredirem, tornando-se inclusive personagens de grande importância no cenário mundial, sempre permanecerá nelas um sentimento de inadequação e um ressentimento contra as pessoas que primeiro as fizeram sentir-se inferiores. Devemos entender que tais sentimentos de inferioridade não são exclusivos das raças negras. Esses sentimentos de extrema humildade são experimentados pela maioria das pessoas que estão sujeitas ao sistema de castas da Índia, às distinções de classe na cultura europeia e naqueles países onde as diferenças se tornam verdadeiras montanhas de separação entre uma pessoa e outra. Esses sentimentos dolorosos e debilitantes de posição inferior são experimentados até mesmo pelas chamadas altas personalidades que nunca se sentem totalmente à vontade em suas posições de autoridade. Essa sensação de inadequação e falta de valor contamina a raça humana como um todo, não importando qual seja a posição, raça ou educação que um indivíduo possa ter. A sensação de falta de valor surge, em grande parte, da mais profunda compreensão da psique de que o comportamento egocêntrico é contrário aos elevados princípios da existência humana. Quando esse impulso natural e inato de falta de valor é reforçado pela proximidade com outras pessoas que aparentemente gozam de mais prestígio ou que têm mais sucesso, então esse sentimento natural de inadequação assume conotações atormentadoras. O único meio para superar os dolorosos sentimentos de rejeição étnica existem mesmo em pessoas bem-sucedidas na vida é alcançar a clara compreensão de que se não tivesse havido revoltas étnicas, deslocamentos, a chegada de forasteiros e estranhos com suas diversas línguas, culturas, processos educativos e a submissão aos seus estados e seus modos de vida naturais, as diferentes raças não ocupariam agora as posições de responsabilidade de status mundial, como algumas alcançaram no momento atual. Portanto, o único modo de ação curador e renovador da vida a seguir é o de meditar, ponderar, refletir e pedir por luz divina sobre o assunto até que se possa, com toda a honestidade, dizer: Senhor, eu estou sinceramente feliz e contente por todos aqueles terríveis acontecimentos terem se passado. Por causa deles, hoje eu estou onde estou. Por causa deles, me foi dada a oportunidade de testar e experimentar o alcance da minha resistência, intelecto, emoções e talentos.
posso colocar-me de igual para igual diante das realizações das outras raças. E talvez possa continuar aprendendo como me elevar ainda mais para além dos meus primórdios. Dou graças pela força e inspiração para mostrar minha igualdade básica para com todos os demais. Envio meus pensamentos de amor e gratidão àqueles que há tanto tempo fundaram as bases do meu bem atual. Você também pode refletir a respeito do fato de que era inevitável, segundo as leis da existência, que aqueles que tiveram conexão com o comércio de escravos e outros acontecimentos trágicos, ou que foram responsáveis pela dor e tortura de outros seres humanos, voltariam em uma vida futura como membros das raças oprimidas e sofreriam terrivelmente. Quando nascem nas raças negras, é mais do que provável que essas pessoas sejam vociferantes em suas exigências de igualdade e trato humanitário para com as pessoas negras. Tais pessoas podem, inclusive, ter sido seu bisavô ou seu pai, e pode ser que você agora esteja se perguntando por que a vida tem tratado essas pobres almas assim tão mal. Por outro lado, as pessoas brancas que algemavam as pessoas negras e as mantinham em masmorras, atualmente podem ainda estar criando o caos para todos, ocupando em todas as raças os segmentos da sociedade que se rebelam aos gritos contra o passado. Pode até ser um passado que eles mesmos ajudaram a criar. É um fato que as pessoas reencarnam em diferentes classes sociais e em diferentes raças para que a alma possa aprender alguma lição valiosa em sua jornada rumo a uma consciência divina. Tenha em mente o princípio fundamental da existência. Você mesmo cria seus amanhãs. Você também traz à existência qualquer coisa que necessite para sua elevação. Esteja você consciente disso ou não, ao esforçar-se para conseguir melhorar suas condições de vida, está espontaneamente alcançando níveis superiores de consciência espiritual. Bom, pessoal, aqui como ele falou um pouco do racismo, eu também quero falar um pouco. Pelo que eu entendi e também pelo que eu já pensava antes, né? O racismo é uma coisa ruim? É uma coisa ruim. Mas vocês conseguem perceber que aquela pessoa que é racista, ela pode estar com esse sentimento de inferioridade que ele falou, guardar as mágoas de quando essa própria pessoa era negra e foi maltratada e escravizada. Aí ela pensa, agora é a hora da minha desforra, que eu vou devolver. É uma certa pequenez de mente? Sim. Mas vocês veem que faz sentido? Entende? Hoje, a pessoa que está na posição negra, sofrendo algum tipo de abuso, pode ser aquela pessoa que um dia abusou. E a gente nunca deve fazer isso na nossa vida atual, porque nós estamos criando o nosso amanhã. Então, a melhor coisa é, um dia eu fui negro, né? Fui abusado, fui maltratado, e hoje eu sou branco e estou num status elevado. Eu não quero devolver a maldade que me fizeram. Eu quero perdoar todos que me fizeram mal e toda pessoa negra que cruzar o meu caminho eu vou ajudar. Eu vou ser bom com aquela pessoa, eu vou ser boa com ela. Por quê? Porque você está quebrando aquele ciclo vicioso de vingança, aí nasce preto, sofre, aí morre, nasce branco, devolve. E não sai mais disso, gente. Entendeu? Então não existe vítimas, existe pessoas que não perdoam. Porque ela vai ser sempre algoz e vítima, algoz e vítima. Não vai sair disso. Vocês conseguiram compreender? Então, se hoje você é uma pessoa negra e passa por algumas situações desagradáveis, pensa que nós sofremos exatamente naquilo em que nós erramos, naquilo que nós pecamos. Se você está passando esse tipo de situação, tente levar seus pensamentos, sua mente, e não se vingar, e não ter raiva de quem possa estar fazendo isso com você. Lógico, você não vai ser aquela pessoa submissa, humilhada. Um dia eu fiz mal para alguém, então agora eu vou ser humilhado para devolver. Não. Procure estar entre pessoas que gostam de você, que querem fazer um mundo melhor junto com você. Entendeu? Não necessariamente você tem que buscar pessoas que te diminuem para você pagar seus erros do passado. Tem muitas doutrinas que pregam isso e eu não concordo, sabe? Eu não concordo. O meu pensamento é de
quitar os meus débitos, ajudando os outros, agindo pelo amor e não pela dor. Eu apanhei muito na vida passada, eu bati muito nos meus filhos na vida passada, eu espancava meus filhos. Nessa vida, meus pais estão me batendo, eu tenho que apanhar mesmo porque eu bati nos meus filhos. Gente, não é assim. Não, na vida passada eu maltratei muito os meus filhos, então nessa vida eu vou ser uma mãe diferente, eu vou fazer diferente e eu vou cuidar muito bem dos meus filhos, eu não vou cometer os mesmos erros. E procura seguir o caminho do bem e do amor. E não quitar os débitos pela dor. Aquela frase, se não vai pelo amor, vai pela dor, eu não gosto dessa frase. Mas na verdade ela tá certa. Se você não escolhe o amor, você tá escolhendo a dor. Certo? Vamos refletir sobre tudo isso? Então vamos, pessoal, faz bem para a mente. Vamos meditar sobre o que conversamos hoje, tá bom? Eu agradeço a vocês terem visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau!